Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. Sextou Manaus, é nóis, beleza? Seguinte, gente, a aula passada nós vimos como trabalhar com exportação de uma base de dados, tá? Expliquei aqui como exportar, clicando aqui no nosso servidor, exportar o banco, Indo na opção personalizado, escolhe o banco de dados e manda executar e o arquivo ele vai ser gerado, Também ensinei a como importar uma base de dados, vindo aqui através do ícone importar, escolhendo a opção procurar, você procura o arquivo e manda executar esse arquivo e o banco ele vai ser importado. Agora, na aula de ontem ainda, eu falava sobre a tabela que foi criada ontem, sobre a opção de editar. Coloquei a opção de editar aqui, nós podemos fazer algumas alterações no editar. E vimos também o inserir, que era para inserir dados na tabela. Ok? Tranquilo demais, né? O inserir. A gente vai ver aqui a estrutura dessa tabela. É o seguinte, a gente vê a opção aqui de alterar e eliminar uma coluna, um atributo. Porém, se eu eliminar, eu tenho que ter plena convicção daquilo que eu vou estar fazendo. Tá? Eu posso escolher a opção de alterar, no caso aqui eu não vou estar alterando o dado lá do banco de dados, tá bom? Eu vou estar alterando aqui as propriedades do atributo. Por exemplo, o ID, eu posso fazer uma alteração aqui se eu quiser, da sua propriedade. Tá? Então, venho aqui novamente, aqui não vou fazer nenhuma alteração agora. Bem, eu tenho alguns ícones aqui nessa parte inferior, gente, que eu posso fazer também alteração. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no atributo aí de cliente, eu posso vir aqui eliminar esse atributo. A mesma forma tem aqui, Posso vir adicionar a chave primária, já tem a chave primária nele, Eu posso também torná-lo atributo único, como por exemplo, o nome. De repente eu não quero que o nome se repita. Quero que os nomes sejam únicos, tá? Pode ser que nomes se repitam na minha tabela, porém não vejo utilidade disso, tá? Em uma ferramenta interessante aqui é essa palavra índice aqui, tá? Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um pouco sobre essa ferramenta não, Esse código que a gente cria em SQL chamado index, que é para indexar uma página. O que é indexar? Criar índice. Então a gente vai fazer o seguinte, para a gente compreender aqui o significado desse índice, que é muito importante para quem trabalha com banco de grande porte. Tá? Como a gente vai trabalhar com banco, a gente não vai estar trabalhando ali com uma planilha de Excel que armazena sem nome, sem informações. Não, a gente vai estar trabalhando banco para armazenar grande quantidade, de 100 mil pessoas, 1 milhão. Imagina a inscrição no Enem, aquele banco de dados. Tem que suportar 4, 5 milhões de inscritos, 5 milhões de informações ali. Ou seja, fica muito sobrecarregado quando o banco de dados vai fazer uma pesquisa. Então, quando você manda ele pesquisar ali, por exemplo, pela data de nascimento, você tem ali que percorrer do primeiro valor, do primeiro ID, até o ID de número 20 milhões. Então, observa aí a jaca que a gente está se metendo. É por isso que existe o índice. Para que serve o índice, cara? É como se fosse um índice de um livro. Quando você vai pesquisar por um nome, por um tema, você não vai procurar no livro, você vai procurar somente na parte ali do sumário, que é chamado de índice. O índice, através daqueles temas importantes, ele delimita por tema, as informações relevantes. Nesse sentido, o que em banco de dados o índice vai me remeter, cara? O que eu posso fazer com esse índice?
Eu gostaria de explicar para vocês bem aqui nessa tela aqui como é que é feito a busca, como é que essa busca pode facilitar para a gente. Então tem uma tabela bem simples aqui, tá? Vou pegar aqui essa tabela para você ver, vou aumentar um pouquinho. Aqui eu tenho uma tabela com dois atributos, código e nome, bem simples para você entender isso aí. Então a gente vai mandar um select asterisco from where código 3, ou seja, tem que pesquisar pelo código 3. Aí o banco de dados aqui vai percorrer a primeira linha, não vai dar, a segunda linha também não, ele vai encontrar na terceira. Mas imagina se eu tenho um banco de dados aí com 1 bilhão de pessoas, usuários do Facebook, por exemplo. Imagina aí, gente, é gente pra caramba. Você já imaginou o cara ter que percorrer um banco de dados com 1 bilhão de registros? Entende isso aí como é complicado? O que ele faz? A gente cria índice, que torna muito mais fácil a busca. Então, deixa eu abrir aqui essa outra tela aqui para você ver como é que é essa diferença aí, ó. O que o índice vai criar, cara? O índice ele vai particionar em várias partes menores essa tabela para facilitar a busca. Então vamos supor que a busca do código seja 10. Então ele vai particionar em duas partes inicialmente. Ele vai dividir no meio, aí ele vai pesquisar na primeira parte e vai pegar o último valor, que é o 5. E ele vai fazer a seguinte comparação. Isso a nível de algoritmo lá, a gente não tem nada a ver com isso. Isso aí é muito veloz, cara. Isso é muito veloz, essa pesquisa que ele vai fazer. Ele vai pegar o valor que foi o valor de busca, que é o 10, e ele vai comparar 10. Ele é menor do que 5? Aí, obviamente que não, né? Então, se não é menor do que 5, ele não faz parte dessa primeira parte, ele não faz parte desses primeiros aqui, tá? Então, ele vai para a segunda parte do banco de dados, ou seja, se nós temos 1 bilhão, cara, de registros e ele pegou o último registro desse banco, ele já está economizando aí a metade do tempo. Então ele vai deixar de pesquisar na metade do banco de dados e vai passar a pesquisar na segunda metade. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dividir novamente aqui no meio, ó. Ele vai dividir no meio a tabela, tá? E aí vai fazer novamente a comparação com a primeira metade aqui. O 10, ele é menor do que o 7? Não. Ah, ele não é menor do que o 7, então ele não faz parte dessa primeira metade aqui, ele faz parte da segunda. Ou seja, ele já eliminou aí 75% de toda a tabela. Entende como ele percorreu rapidamente, ao invés de percorrer 1 bilhão de dados, ele conseguiu eliminar aí 25% da tabela, e dessa mesma forma ele vai continuar eliminando as tabelas de forma muito rápida. Muito melhor do que ficar pesquisando de um por um, comparando. O 10 é igual a 1, o 10 é igual a 2, o 10 é igual a 3. Não, ele vai pegando logo, divide a tabela no meio e vai fazendo a comparação sempre com o último registro. Se ele for maior, beleza, ele vem para outra metade. Ele elimina esse daqui. Agora, se ele for menor, ele faz a comparação, tá? Ele vai buscar, que fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, gente, o índice ele é muito importante quando você trabalha com um banco de dados que vai carregar muitas informações, tá? Portanto, a depender da quantidade de informações que a gente vai estar inserindo no nosso banco de dados, é importante nós colocarmos o índice, tá? Alta recomendação, porque isso vai tornar a busca otimizada, isso vai acelerar a pesquisa. Obviamente, com o nosso banco aqui tendo 20, 50 registros, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, até porque ele dá resultado muito rápido. Agora, quando se trata de bilhões de informações, trilhões de informações, como por exemplo o banco de dados da NASA, que captura e registra dados gigantescos, cara. Então, nesse sentido aí, a gente vai sempre estar usando aquilo que nós chamamos de índice, tá? E como é que a gente faz o índice, tá? Eu acabei de criar aqui, deixa eu só eliminar o índice aqui, tá? E vamos lá criar o índice. Então, o que a gente vai fazer para criar um índice? A gente vai escolher a coluna que a gente vai estar fazendo o índice. Bem, é aconselhável, assim, pela ordem, de acordo com a literatura, né? Não vou falar por mim aqui, mas vou falar com as literaturas.
Elas indicam primeiro números, tá? Busca por números, tornar primeiro o índice os números. Em segundo lugar, datas e horas, a busca é mais acelerada. E em terceiro lugar, textos, tá? Então, o índice que nós temos aqui, que é um bom candidato aqui, nada melhor do que o ID cliente, tá? Posso clicar no ID cliente e vou dizer, olha, esse camarada aqui que eu selecionei, ele vai se tornar um índice, tá? Eu vou amassar aqui, ele vai carregar e o código vai ser gerado. Olha o código aí, ó. Altere a tabela clientes, adicione o index. Qual coluna? ID cliente, tá? Esse é o código do index. O que mudou? Bora vir aqui na estrutura, vamos clicar na estrutura novamente, e a gente vai ver que apareceu aqui agora uma chave, como se fosse chave estrangeira. Só que se a gente passar o mouse em cima, ele vai mostrar aí a palavra índice, tá? Esse outro aqui é chave primária, primary key. Beleza, gente? Bem, aqui embaixo eu tenho duas informações relevantes das ações que eu fiz com dois atributos importantes, que é o ID cliente, tá? A primeira é que ele se tornou chave primária, ID cliente se tornou chave primária. E a segunda é que ele se tornou, o ID cliente se tornou índice. Tranquilo, galera? Então essa daí é o significado de índice. Agora, com relação aos dados da tabela, ontem alguém perguntou, professor, como é que eu faço para alterar os dados dos registros e não da tabela? Bem, a gente tem que clicar aqui na tabela cliente, vamos aqui do lado, clicando na tabela cliente. As informações elas vão estar aparecendo aqui, tá? Observe que naquela hora eu estava em estrutura, agora eu estou aqui em procurar. Beleza? Estou aqui na opção onde eu posso visualizar toda a minha tabela, que até então só tem 2 registros. Tranquilo? Eu venho aqui nessa opção de editar. Eu posso estar fazendo alteração dos valores. De repente eu errei o número da casa, aqui não era 12, era 21. Eu posso estar também trocando o número aqui. Vou colocar aqui um valor diferente. Aí, troquei aí. A Maria de Jesus fez mudança de sexo, passou a ser beleza. Vou mandar executar aqui, tá? Muito bem, executando aí, tudo certinho, ok, tranquilo. Maria de Jesus, está aqui, alteração feita com sucesso. Beleza, galera? Se eu quiser fazer alguma alteração aqui, até mesmo apagar, vou estar apagando aqui. Beleza. Realmente desejo executar o delete no código 2. Cara, a gente estudou isso aqui em banco, né? Observa que é importante a gente estudar o código SQL, porque quando ele me dá esse código aqui, imagina quem nunca estudou SQL e vai estar aprendendo esse PHP MyAdmin aqui sem saber esse código. Ele vai olhar isso aqui, cara, é em inglês, o cara não vai entender nada. Mas isso aqui, para quem estudou SQL, pô, tá show de bola. Ó, estou apagando o código 2. Beleza? Bora lá, vou executar aqui. Show de bola. Tranquilo. Tranquilo, galera. Então é isso. Tá? Aula de sexta-feira. Não tem muito segredo, tá bom? A gente ainda vai ter muitas aulas por aí. Vamos caminhando tranquilo, sem pressa. Vamos ainda conhecer ainda outros menus aqui, como favorito, operações e essa opção aqui de mais aqui. Quando a gente clica na tabela no banco de dados, a gente pode encontrar outras ferramentas aqui. Observa que mudou aqui. Vamos conhecer aqui esses principais ícones aqui. Beleza? Como trabalhar, como desenvolver o modelo lógico aqui no desenhador, tá? Como fazer alterações, chaves estrangeiras tranquilamente. Beleza, gente? Eu vou estar passando agora a atividade. A atividade vai ser postada lá na nossa sala de aula. Tranquilo?
Bom final de semana, boa atividade para vocês. Sextou. Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a todos.